Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo de investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. Estamos de volta para falar da falta de amor do nosso Banco Central. O que é isso, Samuel? O que está acontecendo? Que coração gelado é esse desse Roberto Campos, cara? Nenhuma piscadinha, nenhuma mínima milimétrica palavrinha de amor, cara, de consolo, só do tipo, olha, problema é de vocês, tenham serenidade, vocês que estão se afobando, e tu, bicho, cravou na lata milimetricamente o que aconteceu. Como é que aconteceu isso, cara? Você tem uma bola de cristal? Seja bem-vindo. Na verdade, cara, o que acontece? Parte do mercado estava falando em agosto, mas parte do mercado falando em setembro, né? Então, existe um caminho claro aí do Banco Central para baixar o juro, eu acho que é dado, né? E até pelo processo de desinflação que vem ocorrendo. Só que tem o institucional, né? A metafísica, né? Que a gente comentou do Banco Central. Então, ele precisa galgar essa metafísica. Ia ser um cavalo, na minha visão, tá? Ia ser um cavalo de pau muito grande, ele começar a baixar em agosto, sem ele não adequar, sem ele adequar a comunicação. Então, ontem ele adequou essa comunicação, na minha visão, estou vendo como copo cheio, no sentido de que ele trouxe a comunicação para um nível mais neutro, tirou qualquer questão de alta de juros, assim, só reforçou a penúltima comunicação. E dentro desse caminho, né, dessa trilha de comunicação, ele abriu a porta para baixar no terceiro tri. Então, o amor do Banco Central é pelo mandato que eles têm, são dois, né? Botar a inflação na meta e crescimento. Então, o Brasil, em termos de crescimento, puxado pelo agro. Acho que é muito importante enfatizar isso. Cresceu 1,9 no TRI, e esse 1,9 no primeiro TRI tem um carrego estatístico e que vai fazer com que até o final do ano a gente cresça algo em torno aí de 2,3%. Então, essa parte do crescimento está meio que garantido, vamos lá. Nada é garantido, mas está com uma base boa para ser esse acima de 2. É o mandato do Banco Central. E a inflação, principalmente a do ano que vem, né? O Banco Central está olhando o horizonte mais do ano que vem agora, até porque, se você pensar, a política monetária ela age com um atraso de 6 meses. E o último Focus, que foi segunda-feira, a inflação de 24 está em 4%, a meta é 3%. Então, assim, cara, realmente não faz muito sentido o Banco Central abaixar agora, porque o horizonte dele de análise ainda está acima da meta. Então, qualquer escorregada do Banco Central, essa inflação sobe. Então, tem que ter. Eu acho que eles estão com muito cuidado, estão cautelosos, estão fazendo o trabalho dele, e eu estou muito alinhado com isso, cara. Como a gente disse, olhar mais para setembro, até porque no terceiro tri tem um aumento da inflação, mas tem forças baixistas, né? Então, vai vir uma deflação em junho, principalmente por conta da superoferta de alimentos, né? Que foi a produção alta do agro. E pelas commodities estarem em baixa, né? Então, o boi, a carne, você pode ver no supermercado, cara, sim, falando um dia a dia, fiz uma compra de uma picanha a R$ 30, final de semana. Então, realmente, os preços dos alimentos que compõem bem o índice vai vir abaixo. Então, vai reforçar esse trabalho do Banco Central. Não teve amor, né? Teve o olhar no trabalho que tem que ser feito. Isso, na verdade, a gente, como sociedade, vai colher frutos dessa atitude do Banco Central nesse curto prazo. Lá no longo prazo vai ser bom para a gente. É verdade. A decisão em si, eu também concordo. Tinha que manter. Isso estava claro. Mas, cara, pô, será que não podia ter assim uma vírgula? Olha, se por um acaso, bem longínquo, daqui na próxima reunião a inflação baixar muito mais e convergir para a meta, a gente pode vir a considerar, num cenário bem hipotético, lá de longe, a possibilidade de pensar em talvez começar a pensar a baixar a taxa de juros. Por que ele não dava um beijinho, cara? Uma piscadinha, nada assim, do tipo, olha, galera, a gente está no mesmo time.
a gente vai conseguir, entendeu? O juro vai cair sim, galera, vai cair na hora certa, entendeu? Não podia acalmar os corações dos investidores um pouquinho, cara, das empresas, dos empresários? Cara, eu acho que concordo contigo, poderia, mas eu acho que eles não trabalham assim, né? Até porque no modelo do Banco Central, nesse terceiro TRI, eles não veem baixa de inflação, tá? Isso já foi relatado pelo próprio presidente do Bacen, que é o Roberto Campos, pelo diretor de política monetária. Eles veem no terceiro TRI a inflação aumentando nos modelos, né, do Banco Central. E eles têm bastante informação, captura bastante dado, né? O Banco Central é uma das instituições que mais captura dado, se não for a mais, em termos da economia. Então, eles têm lá os modelos preditivos dele e tem uma alta da inflação no terceiro TRI. Junho ainda não é terceiro TRI, né? É segundo TRI. De qualquer maneira, se você vê a curva de juros aí, longas estão caindo, então o mercado está já precificando a queda da taxa de juros. Então, se você for analisar mercadologicamente, as taxas longas já estão caindo e caindo forte. A de 33 estava 13 em março, já está vindo para 11,0. Daqui a pouco está. 11,01 na mínima até agora, hein? É. Então, só esses encaminhamentos já tiram um pouco da pressão, da taxa alta, né, da inflação, do juro. A curva de juro para 24 voltou a trabalhar acima de 13, então é como se o mercado está lendo que fecha um ano com 13, mas essa banda, parte do mercado que vê a inflação, vê a taxa de juros só caindo em fevereiro, eles estão com a expectativa que feche em 12,75, né? Então o Banco Central já vem em setembro com meio para baixo, e nas outras reuniões meio, e fecha aí 12,75 até o final do ano. Vai ter esse espaço. É aquela coisa, né? Vai ser mais rápida a queda do que o mercado tá imaginando, Pode por ser. conta dessa segurada de agora. Então, o Banco Uhum. Central. Eu queria até só ler rapidinho aqui, Gabriel, o comunicado, ó. Só para a gente ver o jogo de palavras do banco, é muito rápido. Show de bola, pode mandar. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de risco. Então, ele fala em parcimônia e cautela, entendendo que existe um processo de desinflação em curso, mas, ao mesmo tempo, ele entende que as expectativas ainda não estão ancoradas. E aí, trazendo um pouco da disputa, né? Porque o governo ele vem pressionando, de certa maneira, o Banco Central, o executivo, né? Só que essa pressão é uma pressão imprudente, na minha visão, porque ele retarda a queda. Então, infelizmente, os membros do governo, eles ainda não se atentaram que esse modus operandi, ele, ao invés de pressionar para cair, pressiona para subir ou manter. Porque fica a questão das expectativas. O próprio ministro da Economia, da Fazenda, o Haddad, falou que essa Selic teria que começar a cair em março. E eu concordo com ele, se não tivesse havido as mudanças do teto. Porque era a precificação do mercado, a queda a partir de março. Isso estava no mercado. Só que, quando teve a eleição, em dezembro, o Congresso cancelou o teto, você teve uma desancoragem. Por quê? Se vai aumentar os gastos, vai aumentar a emissão de dívida. A emissão de dívida ela é inflacionária. Então, o Banco Central teve que segurar as pontas. Então, reforçando a questão da imprudência do executivo ao ficar fazendo esse tipo de pressão no Banco Central. Então, eles estão colhendo um período maior de juros e todo lado do Banco Central nessa disputa aí, cara. Porque o Banco Central, no limite,
ele está defendendo a moeda, e a moeda é uma conquista da sociedade, não só do governo atual. Concordo, mas assim, tem um detalhe bem legal. O economista André Perfeito, ele é um cara que eu sigo bastante tempo, e ele chegou com a seguinte frase em análise, né? O Banco Central está se tornando escravo de sua própria retórica tecnicista, né? Porque, como você falou, ele precisa induzir as expectativas de uma certa forma. Se ele deixa só o mercado formar expectativas, ele não consegue ter esse efeito indutor, né? E um dos principais instrumentos de indução da política monetária é justamente as metas de inflação definidas pelo CMN, né? Tanto que a grande discussão é se o CMN, se o Conselho Monetário Nacional aumenta a banda ou a expectativa de inflação, imediatamente os agentes já botam isso no preço. Ah, então vai subir, porque se ele está dizendo que pode, né? E aí, nesse sentido, pô, ele não está se omitindo do soft power, né, dessa questão do jogo de posicionamento dentro do contexto, porque a economia ela não é algo só técnico, né? A economia, bem como eles acabaram de demonstrar, é feita de expectativas. Se o Banco Central não entra na frente da bola e puxa aonde ele quer que esteja a expectativa, o mercado fica sem uma referência. Então, nesse sentido, será que ele tecnicamente não pecou pelo excesso e talvez faltou um pouco desse rebolado, né, desse jogo de cintura ali, de passar uma mensagem de que estamos no caminho certo, né, de que as coisas estão funcionando, né, de que não é só tipo assim, a sensação que dá, cara, colocando uma metáfora, é aquele aluno que tirou 8 e o pai chega nas costas e fala assim, ó, não fez mais que obrigação, né? Não deu um parabenzinho, não deu um refresco e assim, eu penso que o Banco Central ele poderia entrar na frente do jogo, sabe? Ele poderia falar, olha, tem a chance, não é desprezível, não é zero pelo menos, de repente começar daqui a 3 meses, né? Se a inflação surpreender bem, se a atividade correr bem, se o Focus começar a colocar. Ele poderia falar que isso podia acontecer, né? Se o Focus começar a colocar um coragem ali para 3 e pouco para ano que vem, por que não já considerar que poderia começar com uma queda humilde ali, um 0,25, enfim. A questão, cara, é que né, eu queria ver o que você acha, mas o mercado empresarial, né, o mercado empreendedor do Brasil, cara, tá na berlinda. Eles estão com uma gravidade de 14 para sair do chão o foguete, né? Como é que o empresário vai concorrer com uma taxa livre de risco de 14%? Né? E aí, sem nenhuma piscadinha, nenhum mísero olhar assim de cuidado com esse pessoal, né? Tipo, vai garantir o valor da moeda, beleza. Mas se não tiver ninguém aqui para transacionar essa moeda, qual é a utilidade desse valor dessa moeda, entendeu? Será que faltou jogo de cintura, cara? Ou eles estão realmente tem que dobrar a aposta no tecnicismo? Eu acho que tem que dobrar a aposta com tecnicismo mesmo. Eu acho que o mercado forçou a mão, falando que ia ser em agosto. Sim. Claramente, se o Banco Central adere a esse movimento, aí sim que ele estaria sendo driveado, na minha visão. Porque o mercado ele forçou a mão, ele pressionou para o Banco Central vir reduzir em agosto, na minha visão. Porque a banda do mercado que não via redução em agosto e via em setembro era minoritária. A gente falou no último episódio sobre isso, nos incluindo numa banda ou porção, né, minoritária do mercado que acreditava que o Bacen só ia baixar em setembro. A maioria do mercado saiu na Folha, saiu no Valor, saiu nos meios de comunicação todo, uma pressão do mercado para baixar isso a partir de agosto. Então, o Banco Central fez o que o Fed fez, ele só fez aquele chacoalhada no mercado, ô galera, sou eu, tá? Sou eu que ancoro, não são vocês. Então, concordo com o tecnicismo, concordo com a dobrada na aposta nisso, porque no fundo, cara, a gente precisa disso, sabe? A gente, como país, o Banco Central não é um órgão político para fazer amor. Ele não é órgão político para fazer amor. Não está na esteira dele. E que bom que seja assim. Né? Então, e aí, em termos do empreendedorismo, eu concordo contigo que a taxa está muito alta. Isso inviabiliza muitos negócios, mas é aquela coisa também do menino, né? Tu tá lá o menino pedindo chocolate, criança, e aí você fala, ó, você pode comer o chocolate agora ou dois amanhã, qual você escolhe? A criança pequena,
ela vai escolher comer agora. Então, é justamente esse o ponto que o Banco Central, a dinâmica do Banco Central está muito parecida. Posso baixar o juro agora para sinalizar 0,25, a boa vontade e tal, ou posso segurar o terceiro TRI que vai vir aumento de inflação, e eu, quando começar a baixar, eu vou começar a baixar no 0,5. Acho que esse é o dilema que está atual, sabe? Então, o Banco Central acho que está retardando o início para quando começar, cara, ele vir na meio, 4 reuniões seguidas abaixo de meio, sem a inflação despirocar muito para, né, não ter nenhuma desancoragem. Então, pô, aguenta mais um pouco, pessoal, porque quando a gente começar, a gente vai vir num ritmo mais rápido. Então, mas e aí vamos lembrar um pouquinho da história, né? 2014 ou 15, se não me engano, Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, inflação, a economia derrapando, né? E o Banco Central subindo juros, né? E aí a gente ficou com aquela taxa lá de 14 e pouco, e aí veio a recessão de 2016 e ele subindo o juro com recessão, né? Então, assim, pô, será que o efeito recessivo dessa alta de juros não vai fazer com que ele exagere, acabe exagerando na dose e depois tenha que correr atrás do prejuízo, assim como foi colocado por muitos economistas sobre esse mesmo Banco Central de agora, com o Roberto Campos, lá no início da pandemia, aonde ele baixou demais os juros, ninguém achou que deveria ir até 2. Será que esse é o Banco Central dos exageros? Ele vai baixar demais, vai subir demais e vai manter demais? O mercado tem trazido essa história recente do Banco Central para fazer essas narrativas aí. Mas quando o Banco Central trouxe a 2 a taxa, a meta de inflação estava 1%. Então estava abaixo do piso. Então, tecnicamente, o Banco Central tinha espaço para baixar para 2 mesmo. Por mais que a economia brasileira não aguenta isso, acabou que, né, mostrou-se que teve que aumentar bastante também. Aí tem um componente da política monetária no Brasil de que ela é menos eficiente que em outros países e acaba que força o Banco Central a aumentar mais do que deveria se os canais da política monetária fossem mais intensos para o Banco Central. Então, por exemplo, o agro, a Selic, não afeta tanto o agro, porque eles têm crédito subsidiado. Então, aumentou para 3,75, às vezes ainda estão pegando um financiamento de 9, 10. Né? Acho que foi o último dado que eu tinha visto. Pode ser que tenha aumentado agora recente, mas não pega tanto. E aí, ó, trazendo de novo uma parte do comunicado. O crescimento acima do esperado no primeiro trimestre refletiu principalmente o forte desempenho do setor agropecuário. Não obstante o arrefecimento recente dos índices de inflação cheia ao consumidor, antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre. Então, o Banco Central está vendo a inflação aumentar nos modelos dele. E eu concordo. Ademais, continuando o comunicado, diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. Então, existe um frenesi entrando na onda do executivo, vários agentes pressionando, a inflação agora no anual está abaixo de 5, o Banco Central está com espaço para baixar, mas não está, não está, não está mesmo. Então, realmente, a gente precisa de um pouco mais de parcimônia e cautela, e o Banco Não. Central vai começar a baixar no segundo semestre, né? Então, Mas mas será que ele não poderia também fazer isso no sentido, olha, pessoal, deixar um pouco mais claro, ó, a gente acha que é mais para o final do ano, para o início do ano que vem, ou isso ia destroçar ainda mais as expectativas? não, eu acho que o grande trigger nesse caso, cara, vai ser a troca de indexador aí do terceiro TRI, entende? Então a gente teve deflação no ano passado em julho, agosto, setembro. Se prevê uma deflação agora em junho, principalmente por conta de alimento. E aí vamos ver a dinâmica de julho, agosto e setembro. Se essa dinâmica não escapar muito, aí sim o Banco Central vai estar confortável em baixar. E é isso que o plano deles. É isso, assim, é isso que o Roberto Campos tem falado, né, que é o presidente do colegiado. É isso que outros membros têm falado também quando eles estão fora do período de silêncio. E eu entendo que vai baixar os juros. É daqui a 3 meses.
não é daqui a 2. Mas em 3 meses está baixando esse juro, e aí a gente vai ter um ritmo mais forte do que o esperado também. Porque eu concordo com o economista, o André Perfeito, né, que você falou, que ele nesse diálogo aí, ele fala, o Banco Central também ele tem tido intensidades maiores que o mercado, né? Então, o mercado está esperando que chegue a 10% em final de 24, mas pode ser que seja 9, porque ele acelera. Então, segura um pouco mais para poder ter um ritmo maior. Eu acho que é essa linha que o Banco Central está seguindo e é o trigger principal, né, da nossa economia. Acho que esse juro está no nível muito alto. Então, você pegar a inflação atual, que é 4,94 em 12 meses, com 13,75 de juros, a gente tem praticamente 10% de taxa de juro real. Isso, nenhuma economia sobrevive com essa taxa de juro real. Então, é necessário, eu acho que a pressão do executivo é importante para o debate econômico mesmo. É interessante ter esse debate, e é primordial a gente, como sociedade, baixar essa taxa de juro real. Mas precisa fazer no técnico para que as expectativas estejam ancoradas e que o triênio 24, 25, 26 seja um triênio de taxa de juro baixa e inflação ali no 4, 3%. Vai ser muito, muito bom para a economia e vai ser muito bom para o mercado de capitais, cara. Então, a gente Verdade. pode estar se avizinhando aí a um período de prosperidade muito bom, com taxa de juros para baixo, inflação em 3, 4% e o câmbio ali no 5. Vai Não, o ser. câmbio vem para baixo, pô. Acho que o câmbio vem para baixo. Acho que se vier esse crescimento todo, vai ter uma entrada de dólares e eu vejo o câmbio aí podendo ficar no 4,50, talvez 4,60, sei lá. Mas, assim, para a gente fechar então, beleza, então tá, o técnico tá correto, mas a vida é política, né? E quem é que está chegando agora no Banco Central? O indicado do PT para a diretoria, o senhor Gabriel Galípolo. E aí, vamos começar a ver agora a falta de consenso nas votações? Vai ser um voto permanente contra o que está Não, acontecendo lá? até isso, é, o, o PT vai surfar, cara. Porque ele vai entrar quando começar a cair. E aí vai ficar como que se foi a entrada dele que fez cair. Pode escrever. A gente vai pegar esse episódio e vai falar: ó, o Banco Central começou a cair porque o Galípolo entrou. Então, assim, é o que vai ser. Como Então, diz no Exército, né? É o único certo, né? assim, ele vai entrar no momento certo e ele vai receber os louros, porque a narrativa que vai ser criada vai ser justamente essa, tipo, quando o Galípolo entrou, criou a divergência e o Banco Central começou a cair o juro. E é o que é. Então, até nisso, o governo conseguiu arredondar para no timeline da queda ficar com todos os louros. É isso aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Isso aí, vamos torcer para o lado técnico aí, está correto. Acalmem seus coraçõezinhos, empresários, força, resiliência. Tampa o nariz aí, segura a respiração que tá chegando a hora, tá chegando perto. Aproveitem, né? Aproveitem, ainda tem muito título com É, juros aí para pegar. Ainda tem pré-fixado, título né? que está pagando 14% ao ano aí durante 5 anos. Aproveitem, porque é a última janela. É isso aí. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais.